Olá, boa noite a todos. Eu sou a Regina. Nós estamos aqui em mais uma reunião da Associação Brasileira de Epilepsia. Vamos receber uma pessoa muito especial para o nosso grupo, que está com a gente desde o início, o William Turner. Ele vai dar um depoimento, né, da experiência de vida dele, dando uma ênfase a alguns pontos especiais, né, Henrique? E, assim, mais uma vez estamos aqui, contando com a participação de todos. Podem colocar as perguntas, reflexões, que tudo isso é bem-vindo. Convido a todos também aí da rede virtual para comparecerem pessoalmente à nossa reunião, para também se aproximarem da associação e de todas as iniciativas que a gente tem, e participando do nosso Face. A nossa próxima reunião vai ser no dia 11 de dezembro, né, Alice? 11 de dezembro, ou seja, a segunda terça-feira de dezembro. Nós vamos falar sobre meditação, mindfulness e epilepsia, tá bom? Passo a palavra, então, para o William Turner. Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim, hoje é um dia assim, muito especial, né? Eu acho que obrigado pela oportunidade. E espero procurei sintetizar, e conto com a ajuda de vocês para me auxiliar aqui. Foi meu primeiro PowerPoint, então nós já conseguimos fazer algumas adaptações nele aqui na hora para ficar um pouco melhor. Algumas coisas não funcionaram, mas acho que vai dar tudo certo. Então, tem o meu nome, Henrique William, sou bibliotecário, atualmente trabalho na Prefeitura de São Paulo. Deixar bem claro que, assim, em nenhum momento eu pretendo dar sugestão de tratamento, né? É um depoimento, foram coisas que funcionaram ou não funcionaram para mim. Então, pode ser que para outras pessoas tenha utilidade. Como numa apresentação de música, muitas vezes, às vezes a parte melhor está no final, porque eu demorei muitos anos até conseguir sucesso no meu tratamento. Então, pode ser que compense ficar até o final para você ver a parte que deu mais certo. Aqui tem um pequeno... Vamos lá. Aqui. Um pequeno organograma da minha família. Pai, mãe. Tivemos 2 irmãos. Somos em 3, né? Betina e William, Eduardo, William, papai e mamãe. Essa é a família. Éramos em 5 pessoas. Opa, perdão. Aqui, esse slide eu coloquei a respeito do momento a partir do qual eu comecei a perceber as minhas crises epiléticas, né? Eu tinha aproximadamente 10 anos de idade. Só que eu tinha 99% das minhas crises eram crises focais, eram crises parciais, né? De eu perder a consciência momentaneamente, mas não crises tônico-clônicas, de eu cair, etc., etc., né? E a minha queixa para os meus pais foi essa aqui. Eu tenho a impressão que algumas vezes eu saio do ar. Eu tenho certeza disso, né? Digamos que eu tenha feito uma analogia do cérebro com a televisão, né? Que a televisão, enfim, a gente morava no interior, né? E a televisão de vez em quando ficava só chuviscando, né? Não aparecia o programa. E foi a analogia que eu consegui fazer. Eu falei, né? De vez em quando parece que eu saio do ar, né? Eu não sei o que acontece, eu não apago, mas eu saio do ar, né? E essa foi a definição que eu consegui, que eu consegui dar para a epilepsia, né? A princípio, eu tive a impressão que meus pais não aceitavam muito o meu problema de saúde, porque, apesar de eu ser epilético desde criança, né, eu tive a primeira crise, depois eu vim saber isso. Eu tive uma crise acho que com 6 meses e depois com 2 anos.
E depois, com uns 9 ou 10, eu reclamei daquela saída do ar, né? Mas os meus pais em família, eles diziam que eu tinha disritmia cerebral e que eu tinha ausência e que eu não era epilepsia, né? Eu me acostumei com o termo epilepsia muitos anos depois, quando eu passei a fazer o tratamento sozinho, né? Mas o meu pai já era falecido, enfim, aí eu tive plano de saúde, aí eu passei a procurar o médico por conta própria, né? Então, eu passei por esse período aqui muito duradouro, né? Foi, na verdade, enquanto meu pai viveu, eu perdi meu pai com 20 anos, ele faleceu num acidente. Então, até então, eles não diziam em casa epilepsia, diziam que eu tinha crise de ausência, né? Essas palavras aqui igual diferente, né? Porque devido a essa negação, assim, vamos tratar a pessoa igualmente, né? Mas por mais que eu tentasse que eu fosse tratado igualmente às demais crianças, às demais pessoas, eu era diferente, principalmente em relação não só às crises, mas já em relação à escola, né? Em relação à memorização, né? Eu sempre, desde criança, eu tive um déficit de memória muito grave, assim, muito, muito notável, né? Qualquer pessoa poderia notar isso, né? E numa época em que a escola exigia basicamente memorização das coisas, eu passei muitos apuros escolares por conta disso, né? Tenho vários, poderia citar alguns nomes assim de professores que exigiam decoreba, assim, mas exatamente da maneira que tinha uma professora de geografia que ditava os textos. E depois ela exigia que aquilo fosse reproduzido ipsis literis numa resposta de prova, né? Para mim aquilo era assim, era uma tortura, porque o meu cérebro não decora as coisas, né? Simplesmente por isso. E eu tinha que passar por esse transtorno, né? Uma coisa que assim meus pais sempre incentivaram o esporte, né? E eu gosto muito de praticar natação, né? E nunca me preocupei, assim, eu nunca me fui poupado de alguma atividade por conta do meu problema de saúde, né? Atravessava lago, né? Assim, de distância de 2 quilômetros, em Ubatuba, vou nadar até a pedra, sabe? Assim, pegava, ia 1 quilômetro, depois voltava. Vou até na prainha, sabe? Assim, nunca tiveram esse tipo de, sim, poderia ter acontecido alguma coisa grave, mas eu nunca tive esse tipo de limitação, né? Para o bem e para o mal. Eu corri os riscos, mas sabe-se lá quem ajudou e nunca me aconteceu nada de grave, né? Aqui, por exemplo, eu citei, né, escalada, né? Nós morávamos no interior, no Vale do Paraíba, divisa com o Rio de Janeiro, Cruzeiro, né? Perto de Agulhas Negras. Eu acho que eu escalei o Pico de Agulhas Negras umas 5 ou 6 vezes, talvez, que era muito perto, né? E assim, vamos combinar que não é um negócio muito seguro, né? Você ficar subindo naquelas pedras lá, ter uma crise e tal, e rolar lá embaixo. Não vai dar muito certo, vai quebrar um braço, talvez. Não sei. Enfim, eu não tinha muitas, nesse ponto, né? Eu não tinha limitações. Eu ia embora, assim, iam me dando corda e eu ia em frente. Opa, perdão. À medida que eu fui crescendo, né, as coisas foram me incomodando mais. Porque enquanto você é criança, é mais tranquilo, assim, você tem uma certa proteção dos pais e não sei o quê. Mas a partir do momento que você começa a pegar a bicicleta e ir sozinho, né, é uma coisa que começou a gerar alguns incômodos mais graves, assim, na minha vida, né? Comecei a passar por mais apuros, né? Aqui eu pus assim, né? Amigos, colegas de escola e namoradas, né? Que eu tinha assim, tive todos, né? Reencontrei muitos amigos atualmente no Facebook, né? Essas coisas de Facebook são ótimas para isso, né? Você encontra amigos, professor de escola e tal, né? E aí, assim, eu nunca tive nenhum tipo de problema com essas pessoas, né? Por ser epilético, enfim, por ter epilepsia, minhas crises eram parciais,
né? E se eu estava numa festa e tal, eu tinha uma crise, 1 minuto depois ou 2, eu estava dançando de novo, né? Estava tudo certo. Ou jogando bola, né? Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema por conta disso, né? O que me incomodava mais mesmo, nessa idade aqui, que eu já fui de juventude, era em relação à minha carreira, em relação aos estudos, né? Porque como a escola exigia memorização e eu sou amnésico, era uma coisa que não combinava muito bem, né? Eu não dava muito certo. E eu tive passei por muitos apuros por conta das minhas limitações de memorização, né? Eu pus aqui exatas porque um mapa é uma coisa assim que eu tenho mais facilidade de decorar, de memorizar, porque eu tenho 2 informações. Eu vou ter a informação do nome da cidade e vou ter a imagem, o visual do lugar. Então, eu adoro geografia. Eu acho o rio assim no mapa, você dá assim, eu acho vários. Certo? Eu memorizei porque eu já tenho duas informações. Então, para mim, para o meu cérebro, é melhor eu memorizar 2 coisas do que uma só. Eu vou provar. Enfim, aqui eu já comecei assim informalmente notar isso aqui, ó. Funcionalidade foi uma coisa que eu aprendi lá no neuropsicológico, né? Talvez essa palavra, né? Que eu tinha habilidade para algumas coisas e não para outras, né? Como todos, né? Então, que não compensava eu insistir naquilo que eu realmente não dava muito certo, que o meu cérebro não ajudava, né? E isso aqui, eu pus paciência, 2 pontos, meticuloso, né? É uma coisa que eu sou, né? O pessoal que estuda, alguns que estudam aí as neurologias, as psiquiatrias e tal, parece que tem um nome para isso aqui que se chama viscosidade, não é isso, professor? Eu já escutei esse nome, que é a pessoa ser muito certinha e tal. Tem pessoas que acham que eu posso ser isso. Obsessão. Obsessiva, talvez, né? Pode ser, algumas pessoas, assim, pode ser que eu seja assim, é provável. Mas, na verdade, assim, o meu ponto de vista é que não é um problema psiquiátrico, talvez, mas um meio de vida para facilitar a minha vida. Por conta do meu déficit de memória, eu tive que arrumar essas estratégias para me perder menos, assim, para funcionar um pouco, para minha vida funcionar um pouco melhor. Perdão. Eu vou treinar. Aqui, então, eu estava no dilema o que fazer da minha vida, né? Quando eu tinha 20 anos, o meu pai acho que ficou meio com o saco cheio. Eu estava fazendo cursinho e ele me chamou e falou assim, olha, eu acho que você não está querendo estudar mesmo, assim, não está se dando bem no estudo. Eu, na época, fazia cursinho aqui em São Paulo, e o meu pai era de Cruzeiro, era sócio lá de uma concessionária de automóveis e tal. Você vem trabalhar na Cruz Alto por um tempo para você pensar na tua vida, e eu topei, assim, acho que ele ficou surpreso, mas eu achei, foi uma experiência ótima, assim, tive cartão de ponto, né? Uma responsabilidade de anotar os carros na oficina, o serviço deles, adorei aquilo. Eu que sou meticuloso, né? Abri a ficha assim dos carros, né, com a placa, com o número do chassis, né? E aí anotava os serviços que o cara pedia, né? Pôr o motor no ponto, fazer balanceamento de roda. E aí tinha um mapa assim na oficina que a gente controlava o serviço que estava sendo executado, né? Aí eu fui trabalhar na oficina. Gostei, né? E aí o que acontece? Eu achei ilusão de que por ter eu gostado da oficina, dos carros e tudo mais, realmente eu achei assim bem legal. Eu achei que eu devia fazer engenharia, né? Só que assim, eu sou mais ou menos passo nos vestibulares, mas depois para fazer o curso é meio penoso, né? E aí aquela coisa de cálculo integral, cálculo 1, cálculo 2, álgebra 1, álgebra 2, são umas coisas que exigem memorização e não deu certo. Não deu certo,
Eu fiquei bem angustiado por conta disso aqui. Passar em vestibular de engenharia não é fácil. Pode ser que não seja, mas eu passei, mas não sei se conta pelo menos uma estrelinha, né? Porque não adiantou nada. Não teve nenhuma utilidade, né? Fiquei 6 meses. Aí, o que acontece? Aí, eu falei, bom, não vou parar, depois, pulei aqui na minha apresentação. Eu tentei até um curso de administração, com análise de sistemas, porque estava começando essas coisas de computador. Já existia um programa que se chamava BASIC, há 30 anos atrás, né? Então, o que acontece? E é uma coisa que, assim, eu tinha habilidade para essas coisas que exigiam paciência. Eu fiz um curso de COBOL e não sei o quê, né? E o que acontece? Eu tinha dificuldade ainda de fazer programação, porque era uma coisa que eram muitos passos, né? Apesar de ser uma novidade, de na época ter, digamos assim, campo de trabalho, né? Eu também pensava nisso, né? Eu não sou lento, mas não sou burro, né? Então eu tinha que pensar assim nesse sentido de que isso ia ter alguma utilidade prática depois daquilo tudo, né? O que eu consegui fazer durante 1 ano mais ou menos foi dar aulas de inglês, né? Por eu ter feito o intercâmbio, aí eu fui professor de inglês aproximadamente 1 ano. Dei aulas no CNA da Rua da Consolação, esquina com Xavier de Toledo. Né? O que acontece? Eles, uma época, eu tenho certeza que assim, aqui a epilepsia não foi o motivo da minha demissão, que depois que eles, enfim, eles tiveram lá um corte, eles trocaram a maior parte dos professores, porque na semana seguinte que eles demitiram os professores, assim, acho que foi na segunda ou na terça-feira, eu tinha olhado o jornal no final de semana e eu encontrei outros professores do CNA, assim, numa entrevista para ser professor de inglês, num outro lugar. Né? Então, eles tinham feito uma limpa na escola. Quer dizer, pelo menos aquilo me deixou assim, um pouco mais confortado, né? Que eu não tinha sido um professor relapso, assim, que os alunos tinham reclamado de mim. Pelo menos, assim, serviu de consolação ver que vários tinham rodado junto comigo. Né? Aí, o que acontece? Eu fui procurar outras coisas para fazer. Nesse ponto aqui, eu tenho um pensamento, ele é um ditado em inglês que eu achei ele há poucos anos atrás. Ele diz o seguinte, find something to do and you never work in your life. Porque em inglês, o trabalho que você trabalha, o seu emprego e o seu trabalho são coisas diferentes. Né? Então, o trabalho é uma coisa, o emprego é outra. Né? Onde o meu trabalho, eu sou bibliotecário, o meu emprego é na prefeitura. É uma diferença. A frase significa, encontre alguma coisa para fazer e você jamais vai trabalhar na sua vida. Né? Então, nesse ponto aqui a gente vai chegar depois, eu estou na biblioteca há 30 anos, né? Enquanto algumas pessoas trabalham, eu me divirto lá na biblioteca. Né? Para mim é uma satisfação quando a pessoa chega lá e fala, olha, estou procurando uma coisa e não encontrei. Aí é o meu desafio achar o artigo ou qualquer coisa que seja para a pessoa. Aí eu tenho habilidade. Aí eu falo sem falsa modéstia, sei fazer. Né? E aí o que acontece? Então, aí eu estava aqui, passei a procurar outras coisas, porque assim, eu não podia ficar parado. Não queria, né? Eu tinha que ter uma renda e tal. Esse aqui é possível que seja tenha sido o mais traumatizante. O Deodorado. Eu não tenho que me envergonhar de nada, porque foram todos trabalhos honestos. Né? Eu fui ser segurança de supermercado. O Carrefour comprou o Eldorado, uns anos atrás. Né? Então, tem lá o Shopping Eldorado, existia um supermercado Eldorado lá, e existia o Eldorado lá do Center Norte, onde é o Carrefour. Shopping Center Norte, Carrefour Center Norte. Ali foi um supermercado Eldorado. Né? E eu fui segurança daquele supermercado. Trabalhei de segurança lá uns 2 meses, mais ou menos. Tem que pegar a carteira e ver o prazo. Né? O que aconteceu? É um trabalho relativamente fácil, não exigia nenhum tipo de memorização, né? Era só ver se o pessoal não estava roubando mercadoria
e controlar acesso das pessoas. Né? Se você não tem crachá, você não pode entrar ali, que ali é a área de, né, sei lá, restrita, só para depósito, enfim. Né? Era uma coisa fácil. Aconteceu um dia, eu acordei na enfermaria do Eldorado. Né? Eu acordei na enfermaria do Eldorado. E eu, lógico, né, abri o olho assim, meio assustado. Aí estava lá a pessoa da enfermagem. Você teve uma crise epilética na loja. Eu falei, ixi. Assim, do nada, né? Estava medicado e tudo mais. Mas aconteceu. E eu acho que uns 3 ou 4 dias depois, na época a gente não tinha nada eletrônico, né? Era o cartão de ponto, aquele de papelzinho. E tem um negócio, quem já trabalhou com cartão, tem um negócio que chama chapeira, onde eles põem o cartãozinho, né? E você ia lá e dava o cartãozinho para uma pessoa lá, que ele que batia o cartão para você. Não era a gente que acionava. E eu cheguei para trabalhar e o cartãozinho não estava na chapeira. Falei, ixi, e agora? Perguntei para o carinha lá o oficial, né, o batedor lá que anotava a hora. Falei, escuta, o cartão não está na chapeira. Você tem que ir no RH. Não demorou, né? Você está sendo demitido do Eldorado. Então foi assim, foi uma coisa bem angustiante assim esse aqui, porque como eu falei, né? Não estou menosprezando nenhum tipo de trabalho, mas não é um trabalho que exigia nada muito sofisticado. Você me permite uma intervenção? Pois não. Eu acho tão importante isso que você está falando. Você não gostaria de perguntar para as pessoas o que elas fariam em atividade depois? Sim, podemos perguntar agora, né? Não é? Em relação a você. Se fossem você. Se fosse. Sendo demitido logo após. Então. Eu processaria o Eldorado. O que você faria? Então. Né? Aí que tá. É que, assim, eu acho que 30 anos atrás eu não tinha esse tipo de. Em parte. Com, Isso não é motivo para demissão. Ele não chegava atrasado, ele não faltava, ele não tem culpa de ter. Então. A Eldorado teria que colocar ele de benefício. Então, aí que tá. Hoje eu tenho esse tipo de claridade na minha mente, né, de discernimento. Mas isso aqui para mim assim era frustrante, né? E eu passei por isso. O que poderia? Vocês acham que devia afastá-lo, gente? Porque teve uma crise, mas ele tem que Trocar de setor. Foi em outro lugar. Ou não. Hoje eu acho que não, assim, porque era uma coisa, eu não colocava ninguém em risco, né? Eu estava lá na lateral Zum Zum. Eu me lembro disso. O Eldorado tinha várias vezes trabalhei na lateral Zum Zum. A própria rede, eles tinham do lado assim, tinha um restaurante que era do Eldorado. E tinha o Texas Burger, que era a loja o McDonald's do Eldorado, né? Eram os sanduíches, né? Então, várias vezes eu trabalhei na lateral Zum Zum. Era só você ficar do lado assim, as pessoas entrando e saindo do supermercado, e você olhar para ver se o cara não está saindo com um pneu, né? Assim, não, absolutamente. Só um traje assim, eles exigiam um gravata e tal, né? Passei. Então, diga. Você acha adequada essa função para quem tem crise? Eu acho que se o cara não for trabalhar lá na carga e descarga, onde eu fui algumas vezes, porque o carga e descarga era onde os caminhões traziam as mercadorias. Descarregavam lá as carnes dos caminhões e tudo mais, né? E latas de coisa. Aí era a altura do caminhão, porque ele encostava de ré para tirar a mercadoria. Você não precisava ficar ali na beirada, né? Mas talvez fosse o único lugar que oferecesse um maior risco por causa da altura. A lateral Zum Zum não tinha problema nenhum. O que mais, gente, vocês acham? Quem pensa diferente? E os polêmicos? Eu acho que hoje o conhecimento é 10 vezes maior, porque antigamente a ignorância era tão grande para a gente que a gente não tinha capacidade de nada. Então. Na minha profissão, eu me afastei e não teve mais como eu fazer nada, simplesmente me afastar. Jesus, por favor. Você também. Bom, eu concordo plenamente com o que ele está falando, porque no meu tempo foi justamente o que aconteceu. Eu simplesmente tive que entrar de licença no meu trabalho, por total ignorância médica, entre aspas, ou para nós mesmos,
E daí para frente, até a cirurgia, afastamento, entra no INPS. Hoje eu sou aposentada por invalidez. E não tive mais condições de voltar ao meu trabalho, talvez pela própria ignorância. Qual era o seu trabalho? Eu dava aula de educação física e fazia fisioterapia. Essa era a minha área de trabalho. Eu só gostaria de fechar um pouquinho. Bom, gente, concluindo um pouco esse tema, porque é um tema vasto, e o Henrique vai falar ainda de outras condições, né, de trabalho e de desemprego, mas a questão é a seguinte, ao ser demitido, o funcionário tem o direito de saber por que está sendo demitido. A empresa tem que dizer, e possivelmente a empresa não dirá, né, que é porque aconteceu uma crise. Ela vai dizer alguma outra coisa. Então, vejam que o funcionário, o empregado, ele tem o direito de não concordar, né? Ele pode questionar a empresa, procurar entender, e até se ele não tem uma função de risco, que envolva risco, ele pode contra-argumentar dessa forma, mas eu não estou trazendo risco, né? Muito embora a função de segurança é uma função vigil, que requer vigilância. Então, se essa função não condiz com o teu problema, você pode solicitar, sim, uma mudança de função. Precisa ficar claro que, se você estivesse numa condição da epilepsia de mais desequilíbrio, né? Se você estivesse num momento muito desequilibrado das crises, sim, o auxílio-doença seria algo cabível para você. Desculpa. Então, se o Henrique estivesse num momento de descontrole das crises epiléticas, ou seja, tendo mais crises do que habitualmente ele tem, ou em intensidade ou em quantidade, ele poderia, sim, reivindicar um auxílio-doença, junto com o seu especialista, solicitarem isso, sem assinar nenhuma demissão, porque você teria esse recurso, né? Não precisaria concordar com a empresa. Agora, ele, na verdade, não estava tendo mais crises. Ele teve uma crise. Epilepsia é um problema de saúde crônico. Para quem tem epilepsia de difícil controle, as crises vão acontecer na vida, né, gente? E as pessoas com epilepsia têm direito à vida, ao trabalho, ao estudo, muito embora tenham crises epiléticas, né? Desde que não seja uma função que ofereça risco, como subir nas alturas, né, Henrique? Como cuidar de bebês, como trabalhar na boca do forno, na chapa quente, cozinhar. Então, se eu ocupo uma função no escritório, se eu ocupo uma função que não me traz um risco eminente, eu devo lutar pela minha possibilidade de trabalho. Tenho recursos para isso, certo? Oi, pois não. Eu só queria dar um depoimento que eu tive uma experiência nessa área também. Há 8 anos atrás, eu tive uma crise de ausência dentro da Avon onde eu trabalhava. E engraçado que a única coisa que eu lembrava era o celular da minha mãe. Aí eu voltei em si e liguei para ela. Aí falei para ela o que estava acontecendo. Aí ela falou assim, tem alguém aí perto de você? Eu falei, tem. Aí ela falou assim, passa o telefone para essa pessoa. Aí eu passei o telefone para essa pessoa. Minha mãe explicou quem eu era, eles me levaram até o RH. E qual foi a postura do RH? Eles pagaram um táxi para me levar até a minha casa, que eles já estavam sabendo mais ou menos o que podia acontecer comigo. E a gente entrou em contato novamente com o meu médico. Aí ele disse que eles não imaginavam que eu ia ficar tão bem, que eu ia trabalhar, acabar os estudos.
e ele explicou para minha mãe que ele tinha deixado algumas coisas ligadas no meu cérebro. Aí ele falou, vamos marcar uma nova cirurgia onde eu vou desligar o que está ligado. Aí foi feita a cirurgia e a Avon ela não quis me afastar nesse período. Eles continuaram pagando o meu salário, mesmo sabendo que eu tinha epilepsia. E eu achei uma atitude da empresa muito legal. Que foi ao contrário do que aconteceu com o Henrique. É que eu acho que no caso do Henrique foi um pouco de preconceito da parte da empresa. É porque eu acho que foi um pouco de ignorância da empresa mesmo. Que mesmo ele tendo uma crise epilética, ele tem condições de trabalhar. Não é porque ele teve uma convulsão que ele é inválido. Eles deviam chegar no Henrique, conversar com ele. Henrique, você está se dando bem na sua função? Qual a função que você desempenharia melhor devido a esse problema? Eu acho que é uma atitude legal em relação ao funcionário e à empresa, isso. E as duas partes saem ganhando. Muito bem. Exatamente. E, enfim, aí depois do trauma do Eldorado, enfim, eu tive outros traumas menores, talvez. Eu trabalhei um tempo na Tunibra, mas você viu, esses dias aqui estão certos, foram tirados da minha CTPS, da carteira de trabalho, tá? Contei, tive a paciência de contar os dias. Aqui na Tunibra eu fiquei 25 e na OG eu fiquei 77. Ok? Aí eu tomei algo assim, sabe o amigo do amigo do amigo e tal? Alguém te assopra alguma coisa, né? E me assopraram isso aqui, ó. Me assopraram no ouvido alguma vez isso aqui. Você já tentou fazer algum concurso público? Né? Porque parece até que você é uma pessoa capacitada e tal. Vai lá e faz uma prova. Né? Eu nunca, sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso, porque assim, nunca tive familiares concursados, enfim, eu sabia que existia isso, mas tá. Eu achei que, por algum motivo, achei que eu poderia acatar essa ideia. Né? No fundo, eu gostei desse slide aqui, fiz questão de colocá-lo. Né? O que eu sempre procurei fazer, e aqui eu não vou ter falsa modéstia, tá bom? Eu vou sugerir que vocês, assim, demorei 2 meses para fazer minha palestra, então me ajuda aí. Né? A parte que ficou boa, você me elogia. Então, o que acontece? Eu acho que vamos procurar o ideal. Né? Eu costumo falar assim, as pessoas, está raso. Né? A gente fala que está raso, é porque dá para você dar um upgrade. Né? Ah, você está controlado, mas está com efeito colateral. Vai atrás. Está com sonolência? Vai atrás do médico. Ele vai ter que dar um jeito para você, porque deve ter alguma maneira. Né? Então, o que eu sempre procurei, assim, por ter essa formação do meu pai, familiar e tal, e de vida, né? O ideal é sempre você procurar a letra A aqui no meio. Ó. É difícil. Né? Ó. Ikigai. Conceito japonês significa uma razão para viver. O que você ama, no que você é bom, o que o mundo precisa e aquilo pelo que você pode ser pago. Né? O mais interessante dessa imagem são as partes sombreadas que tem aqui. Não são as partes de fora. As partes que estão sombreadas são as mais legais. Né? Por exemplo, prazer e plenitude, mas nenhuma riqueza.
Isso aqui, para mim, o dia que eu vi isso aqui, eu me senti nesse lugar aqui no Hospital das Clínicas. Entendeu? Aqui eu estava no HC. Né? Porque assim, eu tinha isso aqui, mas o salário era baixo, não estava compensando muito. Eu precisava dar um upgrade. Aí, agora se eu não estou na letra A, eu estou aqui na beirada. Eu já estou satisfeito, eu estou aqui quase na letra A. Então, eu acho assim, tudo bem, você está aqui do ladinho, né? Mas é a sua vida. É a sua vida, é você que tem que caminhar nessa direção. As pessoas dificilmente vão fazer isso por você. Então, corra atrás. É sempre a minha sugestão, procurar onde está o seu Ikigai. Vá atrás dele. Né? Senão, eu falo isso muito lá no meu trabalho, onde eu me divirto. Né? Na biblioteca, a gente recebe, por ser uma biblioteca, não modelo, mas é um lugar muito interessante de conhecer e tal. Aí vão professores, alunos de biblioteconomia, né? E assim, eu já combinei com a diretora que eu só faço visita com o pessoal se eu puder falar a verdade. Se eu puder falar a verdade, eu levo e mostro as coisas e falo o que acontece e como funciona. Né? Por quê? Já pensou se numa dessas visitas, eu falo isso para eles, já pensou se numa dessas visitas você tem certeza que você não vai querer ser bibliotecário? Se eu não tivesse sido isso, você vem ser meu colega depois? Que azar o meu? Né? Se eu falei um negócio, você pensou, puxa vida, então não sirvo para tal coisa. Né? Então, eu não escondo nada de ninguém, eu só falo a verdade porque eu quero que a pessoa entre aqui comigo. Não para ficar do lado de fora me reclamando. Me ajuda aí, sem sofrimento. O meu trabalho foi o seguinte, lá naquele que a pessoa falou, né, onde eu decidi fazer um concurso público. Eu fiz um concurso para o Hospital das Clínicas, eram assim, requisitos para a função, 2º grau completo, noções de inglês e microcomputador, era uma coisa que existia, não existia pacote Office, né? Noções de inglês e microcomputador. Eu fui lá e fiz a prova. Teve a entrevista, né? Eu adorei aquele cara, assim, sou fã dele. Não me lembro quem era, não faço ideia. Ele parecia ser médico por causa do traje, né? Tivemos a entrevista e ele falou para mim assim no dia da entrevista. Falou assim: Henrique, é o seguinte, já sabemos quem vai passar no concurso. Fiquei assim, né? Não é você. Já me deu um banho de água fria, né? Falei, pô, ok, né? Mas aí você sabe que o cérebro é meio rápido assim, né? Eu já pensei, pô, mas ele, a troco do que ele teria me falado se não sou eu, né? Mas nós achamos o seu currículo muito bom, você sabe inglês bem. De fato, eu fiz intercâmbio, pude, né, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, sei bem inglês e gosto até hoje, né? E aí ele gostou e falou, olha, vai para casa que nós vamos encaminhar o seu currículo. Falei, ok, né? Fiquei bem, usei bastante a minha razão. Porque se ele não fosse fazer de verdade, ele não teria me falado nada, teria me mandado embora. Então, eu fui com alguma esperança embora. Né? Até chegou um belo dia, recebi em casa um telefonema. Compareça na Faculdade de Educação da Universidade da USP para conversar com a Marina da biblioteca. Né? E aí eu estou até hoje conversando com os livros também, há 30 anos. Né? Foi assim, foi uma volta bem interessante que a vida me deu aqui nesse pedaço. Né? Eu cheguei lá na Faculdade de Educação, e aí a Faculdade de Educação é o segundo, na época era o segundo maior acervo da faculdade, da universidade, lá do campus Butantã. Acervo o conjunto de livros, né? Você entra numa biblioteca assim, tem todos aqueles livros assim, aquele é o acervo, né? É o conjunto de livros, né? E eu cheguei lá, assim, vi aquele negócio, conhecia a biblioteca escolar, né? De você fazer trabalho na Barça, tinha aquelas coisas mais básicas, né? De estudar livro de biologia e não sei o quê, de ver atlas, mas não uma biblioteca universitária, né?
Aí eu cheguei lá e assim, eu já gostei do lugar. Eu achei o lugar interessante. Né? Não fiquei. Gostei, fiquei com medo depois. Não naquela hora, na primeira vez que eu cheguei lá. E aí aquele negócio, eu fui andando assim de livros e depois revistas e os periódicos, né, sobre educação e tal, que lá é a biblioteca base no Brasil de educação. Essas coisas do Comut, né, comutação bibliográfica e tudo mais, eles que faziam na Faculdade de Educação, que era a base, que mandava artigo para o Brasil inteiro. Entendeu? Então era um mundo bem grande assim, né? E aí a minha entrevista com a Marina, a diretora da biblioteca, né? Henrique, recebi o seu currículo. Aí eu já, nossa, era verdade. Já fiquei contente, né? Muito bem. E aí, senta aí. Quer trabalhar numa biblioteca? Eu ia falar que não, né? Eu falei assim, eu posso experimentar, né? O que você imagina que faça na biblioteca? Eu falei, deve ter livros, né? Tinha visto um monte. E eu falei, olha, eu sei que tem aquelas fichinhas, né, e tudo mais, mas eu não sei fazer. Não faço ideia. Eu sei que existe porque lá na biblioteca na escola, né, você procurava fichinha e tal, mas eu não faço ideia. Eu posso experimentar, né? E o ano passado, no dia, se não me engano, acho que foi no dia 27 de junho, eu fiz 30 anos de biblioteca. Fiz 30 anos de biblioteca, né? O que acontece aqui foi a descoberta da minha vocação. Né? Foi onde eu descobri o que eu poderia fazer. Né? Em parte, por quê? Porque eu não era obrigado a decorar as coisas, tinha fichinha. Então, o cara, eu tenho ordem alfabética, eu era mais ou menos, agora depois eu peguei mais prática ainda. Né? Então, o cara procurava alguma coisa, né? E eu ia na fichinha, no catálogo, e pá, é esse aqui, ó, vamos atrás dele. Aí, pelo número, aí você acha na ordem numérica. Mais fácil. Eu tinha o suporte da fichinha. Né? No começo, eu fiquei extremamente angustiado. Por quê? A Sônia era a minha colega de balcão. E ela já estava na biblioteca há uns 10 anos, mais ou menos. E o pessoal entrava na biblioteca assim, e falava assim, olha, eu quero o livro do Moisés Brejon. E ela falava assim, o número é o 379, entre parênteses 81, B835. Se você for lá, hoje é esse também, tá ok? Mas o que acontece? Eu, no começo, na primeira semana, isso para mim foi assim, um terrorismo. Né? Porque eu achei que, será que eu vou ter que saber assim também? Será que estão esperando isso de mim? Isso me deixou muito angustiado. Exatamente, eu não vou alcançar essa memória. Não tenho chance, né? Aí eu tomei uma daquelas decisões que você, assim, que a gente, não é questão de ter coragem, mas você enfrenta. Eu um dia fui até a diretoria, falei, dona Marina, preciso conversar com a senhora. Falei, é o seguinte, eu estou gostando do serviço. De fato, né? Era bem remunerado, né, em relação a todos os outros que eu tinha tido, né, e tal. E principalmente eu gostei muito, né? E eu falei para ela, olha, é o seguinte, a Sônia, ela sabe de cor os números, né? Eu não sei se eu vou decorar assim tão rapidamente. Né? Eu acho que eu tenho um pouco de... Eu comecei a meio que desabafar assim, as minhas angústias dos primeiros 15 dias, né? E, para minha sorte, a Marina, ali foi onde Ali eu ganhei meus 6 anos na universidade. Henrique, fique tranquilo. Aos poucos você aprende, no meu ritmo. Então, aí foi esse impulso, foi essa oportunidade. Foi esta oportunidade que mudou a minha vida. Isso, para mim, é uma coisa extremamente clara. Foi essa oportunidade que mudou a minha vida. A chance que a Marina me deu. Obrigado. Poderíamos acrescentar uma palavra, Henrique? Foi ter podido abraçar essa oportunidade que apareceu na minha vida, que trouxe essa mudança. Sim. Pode ser por aí? Pode ser. Então fala aí como é que
Foi ter podido abraçar a oportunidade. Porque, enfim, eu poderia continuar, talvez, com muito medo, muito receoso e tal. Mas eu vi que eu tinha um certo respaldo, aí eu entrei com tudo. Aí eu meio que assim, aí eu pude ser mais eu. Né? Eu pude errar, assim, com um certo desconto, eu passei a me descontar mais. Passei a olhar no fichário com muito mais tranquilidade do que achar que eu tinha que responder de cabeça as coisas que eu não sabia onde estava. Porque em 15 dias ou em 30 eu não ia ter memorizado uma biblioteca com 200 mil livros. Não tinha a menor chance. Né? Aí foi onde eu fui. Pois não? Então, aqui, nessa época, eu tinha 100% crises parciais. Né? 100% sabiam. Então, aí eu falei, e aconteceu no balcão da biblioteca, de várias vezes eu ter crises parciais. Né? Várias vezes. Eu tive inúmeras. Né? Eu tenho certeza, numa delas, a Sônia que estava do meu lado, depois que eu voltei assim, assim, você já está bom para... Se você volta uma crise parcial, você está bom para continuar fazendo o que você estava fazendo. Né? Aí ela falou assim, vai lá dentro tomar um café. Aí que eu me liguei que eu tinha ficado offline por algum motivo. Oi? A crise do Eldorado foi, eu caí e realmente acordei só na enfermaria do Eldorado. As da universidade... O que são crises parciais? As crises parciais ou focais, você tem uma perda de consciência. É o suficiente para você deixar cair um copo, né? Bater um carro, alguma coisa assim, né? A pessoa percebe que você afogar, a pessoa percebe que você não está bem. Quem está do teu lado vê que você está, você fica meio irresponsivo, né, e tal. Né? Uma crise generalizada é aquelas que as pessoas conhecem mais como crises epiléticas ou crise convulsiva. A pessoa teve uma convulsão, dela cair, se debater, uma crise tônico-clônica, certo, Regina? Uma crise tônico-clônica, que é o que as pessoas mais comumente associam à epilepsia. Né? E como a maior parte das minhas crises eram as outras, então meio que eu conseguia lidar um pouco melhor. Eu queria te perguntar qual a diferença entre uma crise parcial e uma crise de ausência. Aí tem que ser o médico, né, e tal. Mas eu acho que assim, uma crise, pelo que eu entendo, uma crise parcial ela é um pouco mais grave do que uma ausência. Não, pelo que você está falando, o que eu entendi na crise parcial você perde a consciência. Isso. E na crise de ausência também. Aí varia, não necessariamente. Eu concordo com o William que deve ser o neurologista, mas existe a crise, antigamente era nomeada de parcial complexa ou parcial simples, que atualmente é descognitiva, né? Ou seja, ou o paciente mantém a consciência ou ele perde a consciência. Então, não necessariamente na crise parcial ele tem a perda da consciência, a não ser que seja uma parcial complexa. Mas a crise de ausência, eu acho que, de fato, ele tem uma perda da consciência, né, Regina? Então, isso mesmo, Marcela, está correto. Então, a gente sabe que a consciência é algo que... vamos imaginar 50 tons de uma cor só, 50 tons de cinza, né? A consciência, ela fica ali, naquele espectro todo. Então, tem crises que roubam a consciência, né? E, por exemplo, na convulsão, você não só perde a consciência, como você perde o tônus muscular, né? Você cai, se debate, então tem toda aquela coisa. Agora, tem crises onde você tem um rebaixamento menor da consciência. Não perde o tônus muscular, continua fazendo o que você está fazendo. A ausência, por exemplo, você perde o tônus e tem um desligamento grande, mas numa fração de segundo, né? Então,
os tons são muito variados, mas a consciência é algo facilmente abalável, né? Pode ser mais, pode ser menos, né? No caso da ausência, por exemplo, era pequenininha, mas se a pessoa está no meio da rua, ela pode parar, né? E no caso, e não, ela não cai, ela continua com o tônus, mas a consciência vai embora, né? E pelo que o Henrique está falando, a consciência, no caso das crises dele, ela não foge tanto como na crise de ausência, né? Mas abaixa, ele não perde o tônus, ele fica lá confuso, as pessoas percebem que tem alguma coisa estranha, mas ele recupera. Então, assim, às vezes, uma fração de segundo numa crise de ausência pode ser pior, em termos de consciência, da vulnerabilidade, do que na crise dele, né? Então, aí depois eu estava aqui, né, na faculdade de educação. Foi um período muito importante na minha vida, né? Porque a Marina foi a pessoa que era a diretora, e depois a Lina foi a minha chefe no atendimento da biblioteca, né? Aí, com a Lina, eu aprendi algumas coisas que depois foram, digamos que, reforçadas lá no serviço, no SESMIT do Hospital das Clínicas, né? A Lina descobriu que eu tinha habilidade para fazer certas coisas na biblioteca, porque eu sou meticuloso. Entre essas coisas, eu fazia as estatísticas mensais da biblioteca. O que acontece? Tinha umas linhas que tem a classificação dos livros conforme o assunto do livro, né? E a gente emprestava aquilo e pegava os livros consultados e fazia os quadradinhos assim durante o mês. Durante os dias era aquilo lá, era manhã, tarde e noite, a folha, né? E você tinha os quadradinhos dos livros consultados. Quem somava, quem tinha saco para somar os quadradinhos? Eu tinha, né? Então, a Lina já sabia. Assim, era uma coisa que eu sabia. No dia 1 ou no dia 2, eu tinha que fechar a estatística. Essa memorização, para mim, era fácil, né? No dia 1 ou no dia 2, eu fechava a estatística do mês anterior. A Lina já sabia. Eu pegava aquele papelzinho, me enfiava umas mesas do acervo lá e ficava somando quadradinho. Entendeu? Porque, assim, as pessoas não têm saco para fazer, mas eu tenho. Me deixa em paz, por favor. Deixa eu somar, né? Aí eu ia somar o quadradinho. Aí a Lina, eu me lembro que quando eu fiz o curso de estatística na faculdade de biblioteconomia, que eu fiz DP, né, porque eu não sou de ferro, matemática, até hoje eu sei fazer aquele gráfico de pizza. Até hoje eu sei fazer, sem Google, né, sem Excel. Com um prato e uma calculadora, eu faço o gráfico de pizza para você. Né? Então, a Lina me incentivou nesse tipo de habilidade. O que acontece? Aqui, eu era auxiliar de biblioteca na Faculdade de Educação. E o meu curso de 4 anos de biblioteconomia na época, eu fiz em 5, certo? Quero ser bibliotecário. Eu tinha descobrido a minha carreira, talvez, né? No que eu era bom, fiquei procurando lá no quadradinho, certo? E fiz o curso de biblioteconomia. Vou ser bibliotecário, certo? Me formei, peguei o diploma, eu quero ser bibliotecário. Muito bem, fui procurar concurso para bibliotecário. Via de regra, hoje em dia, mais empresas têm centro de documentação, é possível você trabalhar em empresas que têm, né, centro de documentação e tudo mais. Mas até hoje ainda continua. O serviço público é que tem mais bibliotecas. A CESP tem biblioteca, certo? O HC tem biblioteca, a USP tem X bibliotecas, né? A Unifesp tem biblioteca, né? Enfim. E aí o que acontece? Eu fiz o concurso do Hospital das Clínicas para bibliotecário, queria ser bibliotecário. 2 vagas, Henrique, segundo colocado. Uhul! Aí fiquei contente. Fui lá, né? Fui trabalhar. Me lembro, a primeira classificada, ela não quis a vaga, não sei se o salário era baixo. Nessa época aqui, eu já estava fazendo um bem bolado. A minha intenção é unir o útil ao agradável, né? Eu fui para o Hospital das Clínicas para ganhar menos do que eu ganhava na universidade, né?
Mas era a facilidade que eu tinha de fazer o meu tratamento médico. Eu sou lento, mas não sou burro, né? Eu estava fazendo o tratamento no HC já. E aí, eu estou lá dentro. Vocês não imaginam o milagre que faz ter um crachá do Hospital das Clínicas. Certo? Tendo um crachá do Hospital das Clínicas, o dia que o médico te pedir um remédio que não tem no Brasil, tendo o crachá, você consegue esperar umas 3 ou 4 horas na porta do gabinete do Adib Jatene e reclamar para ele que você não está conseguindo o remédio. Sem crachá não dá. Então, serviu para algumas coisas, né? E eu fiz o tratamento, né? Eu fiquei internado uma primeira vez em 94, eu já era funcionário do Hospital das Clínicas, onde primeiro começaram a pensar na cirurgia, né? E na época teve lá uma discórdia na equipe, né? E, enfim, acharam que não era compensador operar, eu podia sair talvez pior do que tinha entrado, né? E o que acontece? Eu continuei testando os remédios, coisas que estavam começando a ser testadas na época, gabapentina, lamotrigina. Isso porque eu já tinha testado 7,5 comprimidos de Tegretol. Mas aí eu comecei a ter tremores, né? Aí a doutora Carmen falou, acho que você está intoxicado. Eu também acho, né? Eu não estou bom. Não está funcionando, né? E eu estou tremendo, bem não está fazendo, né? Eu não tremia antes, agora nessa dose eu estou, não está fazendo efeito. Vamos mudar a estratégia. Fizemos os testes com os outros remédios novos. Tem um remédio novo, vamos testar. Eu topei tudo. O que me deram, eu tomei. Não sei nem se era placebo. Mas que eu tomei, né? E o que acontece? Aqui, então, eu tive... Quando eu passei no concurso do Hospital das Clínicas, aqui está escrito discriminação. Eu fiz amizade com a Elisa, era a outra moça da biblioteca, que trabalhava na biblioteca junto comigo. E a Elisa, eu falei para ela um dia, a hora que a Maria Isabel era a bibliotecária-chefe lá da biblioteca do jurídico, da superintendência. A hora que a Isabel saiu para almoçar, eu falei, Elisa, tenho que te contar um negócio. Vou te contar uma coisa. Eu tenho epilepsia. E aí, pode ser que de vez em quando você veja, eu vou ficar meio... Você vai ver que eu não estou bem e tal, eu estou tendo uma crise, mas não é de cair e tal. E a Elisa falou para mim, ixi, eu acho que a Isabel não vai gostar. A chefe da biblioteca. Falei, sério? E agora? Eu acho que ela não vai gostar. Aí eu combinei com a Elisa o seguinte, fizemos um trato, um pacto. Quando ela visse que eu não estava bem assim por algum motivo, ela ia tentar esconder as crises. E ela fez isso acho que umas 2 vezes. Na biblioteca da superintendência, 6º andar do PA do HC. Ela fez isso umas 2 ou 3 vezes. Certo? Eu tenho certeza que isso foi uma estratégia correta. Por quê? Porque depois que a Isabel ficou sabendo que eu sou epilético, que eu tinha epilepsia, né? Aí ela perguntou para mim, você falou no exame médico que você tinha um problema de saúde? Nossa, foi essa, assim, na época, no dia, sim, eu fiquei transtornado, eu me senti um gelo. Mas eu tinha falado. E eu tinha levado um escrito, eu acho que já era da Carmen na época, pode trabalhar como bibliotecário. E no exame médico admissional, doutora Melissa, falecida, fiquei sabendo que ela faleceu uns meses atrás, quando eu estive no hospital. A doutora Melissa faleceu. Passei no admissional com a doutora Melissa. Aí a gente tinha que fazer um hemograma antes no HC. Fazia parte lá do admissional, né? E ela começou a me fazer umas perguntas, eu fiquei incomodado, eu achei que ela tinha visto alguma dosagem de remédio lá no exame, no hemograma. Não sei se era, né? Eu achei melhor abrir o jogo. E falei, doutora Melissa, eu tenho epilepsia. Né? Então, eu tenho crises parciais e tal, não sei o quê. Aí ela
Demorou uns poucos segundos, assim, pensou um pouco assim. Vou te admitir. Se fosse para motorista de ambulância, eu não te admiti. Mas para bibliotecário, não tem problema nenhum. Evite subir em escadas. Evite subir em escadas. Pronto. Assinou e eu fui embora. Né? O que acontece? Depois, quando a Maria Isabel soube que eu tinha um problema, ela indagou o negócio do exame admissional. Mas aí eu estava respaldado. Para evitar só um pouco do bullying, do assédio moral, que na época não existia essa palavra, né? Aí são algumas sortes que a gente tem na vida. O meu falecido pai tinha um amigo que é amigo do Aron Diamante, que é neuro do HC, lá da clínica neurológica, se não me engano. Né? E aí, ele tinha me falado, qualquer coisa que você precisar no Hospital das Clínicas, você fala comigo que eu tenho amigos no Hospital das Clínicas. Assim, de preferência, evita usar esse tipo de contato, de influência. Mas era uma causa nobre. Eu não estava fazendo nada errado, né? E a mulher começou a querer me importunar. E eu falei para ele, ó, o nome da pessoa é Maria Isabel Viveiros da Rocha. Era a dona Isabel bibliotecária. Certo? Aí, acho que uma semana depois eu tive sossego. Porque ela deve ter recebido algum recado. Aí eu não tive mais nenhum tipo de importunação. Foi um período um pouco angustiante. Né? O que acontece? Eu tive um outro episódio, depois eu consegui uma promoção no Hospital das Clínicas. Eu fui sair do jurídico, um dia me chamaram, ligaram lá na biblioteca da superintendência e falaram assim, olha, tem uma vaga para ser chefe da biblioteca do ICR, do Instituto da Criança. Por que você não vai? Eu, meio inseguro, assim, né, na área médica, né, nunca tinha nadado naquela praia, né? Falei, nossa, eu fui lá, né? Passei numa entrevista. Fiquei no ICE, foi onde eu aprendi o Medline. Os artigos que eu acho lá, que eu posto todos, ali foi a minha praia. Ali eu sei nadar. Ali eu não tenho falsa modéstia. E eu ganho os artigos até dos médicos, né? Quando eu acho interessante, assim, com essa cara lambida que Deus me deu, eu acho o e-mail deles, né? Está lá escrito o instituto que o cara fez o estudo, né? Doutor, li sobre o seu estudo. Parabéns, elogia já, né? Sensacional. Gostaria de ter uma cópia. Lá no meu e-mail, tenho dezenas deles. Eu gosto de ler sobre o assunto. Então, o que acontece? Eu acabei indo parar lá na biblioteca do ICR. O que acontece? Um dia lá na biblioteca do ICR, eu tive umas 3 crises focais parciais assim no dia. Né? Aí eu fui atrás da Carmen. Fui atrás da doutora que falei, eu não estou bem hoje. Ah, ela me levou lá no PS do HC e fez uma idantalização. Não sei se alguém sabe o que é isso. É injetar idantal na veia. Fica umas bolotas assim, um negócio meio oleoso. Ok. Ah, e vai para casa, fica uns dias em casa. Porque, não sei, né? Ela achou, é médica, eu não vou falar não. Né? Fui para casa. O que acontece? Depois desse episódio, coincidentemente, o diretor me chamou e falou assim, olha, estou contratando uma assessoria para a biblioteca. Eu falei, cara, já perguntei, né? O senhor está insatisfeito? Fui logo, fiz alguma coisa. O senhor está insatisfeito com o meu trabalho? Não, não é nada disso, não sei o que lá. Não dei certo com a assessoria. Por algum motivo eu tive um desentendimento com a assessoria, com essa assessoria que entrou lá. Né? A gente não deu certo. E ele falou para mim, vai conversar com fulano de tal lá na superintendência. Eles estavam me transferindo. Serviço público é assim. Na iniciativa privada, o cara te manda embora. Ele assina a tua carteira, paga lá, recebe o seu férias, 13º e rua. Né? No serviço público, eles ficam rodando você. Vai falar com fulano de tal. Né? Eu fui parar
no serviço médico do Hospital das Clínicas. Eu cheguei nesse lugar extremamente contrariado. Por quê? Quer dizer, o contato que eu tinha com os SAMs, antigos SAMs, Serviço de Assistência Médica e Social aos Servidores, né? Era da licença médica de trabalho, né? Quando você não estava bem, quando eu fiquei internado para fazer o vídeo eletro, né? Você vai lá e passa no médico depois, porque você tem que levar o atestado do INSS, aquelas coisas todas, certo? E o que acontece? Era o contato que eu tinha, né? E eu cheguei nesse lugar extremamente contrariado, né? Falei para o doutor Anacleto Valtorta. Pô, estão me sacaneando, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou assim, calma, é o seguinte, a sua transferência para cá foi uma determinação da superintendência. O chefe dele, certo? É o seguinte, vamos arrumar alguma coisa para você fazer aqui. Eu falei, jura? Tá bom. Faça de conta que você está entrando hoje no hospital, me disse o Dr. Valtorta. Assim, por mais que eu tivesse passado os apuros anteriores, eu me sentia acolhido com aquele negócio. Eu senti que ele foi honesto comigo, que ele foi franco. Primeiro que ele falou que não tinha sido ideia dele, que era uma coisa que ele não podia dizer não. Aquilo, para comigo, aquela honestidade, ele já ganhou ponto positivo, né? E depois o fato dele ter falado, vamos achar algum negócio, algumas coisas para você fazer aqui e vai dar tudo certo, né? E aquela história, assim, eu não sou uma pessoa religiosa, mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Foi neste lugar, no serviço médico, que eu tive o maior apoio que eu precisava durante o meu pré-cirúrgico, né? O que acontece? A gente estava fazendo o neuropsicológico e a fonoaudióloga falou para mim, estamos querendo fazer os seus testes, mas não tem sala para eu te atender no HC. Se você fosse no meu consultório particular. Eu falei, caramba, vou ter que sair do serviço, eu bato ponto, como é que eu vou fazer? Enfim, né? É ali, na Angélica, não sei o quê. Aí eu falei, tá ok, vou ver. Fui lá e conversei com o doutor Anacleto Valtorta. Falei, doutor Anacleto, é o seguinte, ó, a situação é essa. A doutora quer que eu vá. Fique tranquilo. Vá lá, faz aí o papel aquele de saída. A gente faz aí um bem bolado oficial. Vai lá e faz o... Eu ia a pé do HC, o negócio era na Angélica, lá em cima. Era só atravessar ali a doutora Arnaldo, quem conhece São Paulo minimamente, dava para ir caminhando. Mas era fora do hospital, era fora do serviço. Entendeu? E o doutor Anacleto me deu esse apoio, né? Então, foi importante, né? Aqui, esse estudo e compreensão da doença, aí já é o meu pós-operatório, né? Isso aqui foi bom ter sido depois. Eu tenho isso assim com uma claridade assim total. Porque se eu tivesse estudado, se eu tivesse tido o acesso assim, às coisas sobre epilepsia que eu tive posteriormente, se eu tivesse tido antes, eu ia dar muito palpite no meu tratamento. Eu ia dar muito pitaco. E os doutores, perdão, os médicos não gostam muito de palpite de paciente. Eles acham que você não sabe porra nenhuma. Certo? Desculpa. Eles acham que você não entende nada, né? Então, os ilustres, por gentileza, fica a minha sugestão de talvez ouvirem um pouco mais os pacientes. Talvez eles possam ter algumas coisas ali a dizer, principalmente sobre a saúde deles, né? Fica a minha sugestão humildemente, certo? Então, o que acontece? Eu fui estudar posteriormente. Por acaso... eu não utilizava, as consultas neurológicas eram no PAMB, né, no prédio amarelo, no 6º andar, na neurologia, né? E ali não tem nada. A biblioteca da neurologia é no Instituto Central, no ICHC. E eu, por algum motivo, estava passando no corredor do ICHC um dia, eu mudei o meu caminho, me ajuda aí, minha memória não vai relembrar. Eu não sei porque eu passei nesse corredor. E lá no 5º andar, eles têm um mural
aqueles assim, de Eucatex, que eles colam as sinopses dos artigos, né, os resumos, algumas coisas assim. Eu passei lá e vi um negócio daquele. Falei, nossa, olha que legal. Putz, gostei disso, vou ler esse negócio. Aí eu estou até hoje estudando a epilepsia. Foi essa a ocasião, certo? Por acaso, passando no corredor, eu vi o artigo, falei, vou ler. Achei interessante. E aí quem gosta de ler e estudar, o pessoal da medicina, uma das coisas mais interessantes de um artigo são as referências dele. Aí você vai atrás do que o cara... Um artigo tem 10, 15, 20, 30 referências. E aí eu comecei a ir atrás e eu li um monte de coisa. Ops. Aqui é o seguinte. Eu gosto desse slide. Porque há um tempo atrás, tem uns anos, eu fiz um teste, me chamaram para fazer um teste sobre... fazer um estudo lá, o pessoal do CPN, do Centro Paulista de Neuropsicologia, aqui pertinho na Rua Embaú, eles estavam fazendo um trabalho sobre o sono em pacientes que têm memória ruim. Assim, essa aí eu não sei nadar, eu não entendo, certo? E me chamaram lá. E a gente conversou muito sobre essas coisas aqui. Oi. Então, aí o que acontece? Lá no CPN, eu fiz uns testes de memória assim, com eles e principalmente mostrei para eles algumas coisas que eu usava, algumas estratégias que eu desenvolvi para ajudar a me lembrar das coisas, né? Aqui, o que acontece? Isso aqui, essa imagem, eu assisti, a pessoa passou na prefeitura, um tempo atrás, teve uma coisa sobre deficiência lá na prefeitura, e eu fui assistir, e a pessoa colocou essa imagem, né? Aqui, igualdade não significa justiça. Se você dá um banquinho igual para todo mundo, mas a criança não se lembra bem das coisas, a memória dela é curtinha, né? O que acontece? O ideal é você dar um banquinho mais alto para ela, dar uma agenda para ela anotar as coisas. E não diga que ela está sendo preguiçosa. Né? Não diga que ela está sendo preguiçosa em usar a agenda. Ensina ela a usar bem a agenda. Né? Se ela precisa de mais tempo para fazer uma determinada atividade escolar ou do trabalho que seja, certo? Seja solidário. Umas coisas estão em moda, as palavras, mas as pessoas usam um pouco. Né? Então, vamos usar o banquinho. Né? Lá no Centro Paulista de Neuropsicologia, né? Eles perguntaram para mim como eu me sentia com o banquinho. Quiseram me provocar, mas não conseguiram, porque para mim é tranquilo ter banquinho. Certo? Eu falei assim, eu me sinto otimamente. Porque se você me der uma lista do supermercado de 3 coisas, não vale ser arroz, feijão e óleo. Que essa associação eu consigo fazer. Né? Mas se for uma coisa mais, assim, coisas mais desconexas, eu faço listinha. Porque meu cérebro não grava. Eu marco as coisas para não esquecer. Conheça-te a ti mesmo. Né? Conheça-te a ti mesmo. Aqui, depois que eu conversei com o pessoal do CPN, eu falei, quero ser cotista. Será que eu consigo? Quero me inscrever num concurso, vou experimentar. Quero ser cotista, porque eu tenho direito. Se eu não lembro das coisas, por que eu não... Tudo bem, a minha deficiência é invisível, como eu recitei no meu poema. Né? Mas o que acontece? Eu tenho certeza de que eu preciso de um apoio. Né? E eu não posso entrar no cotista? Fizeram o laudo para mim no CPN, certo? E eu me inscrevi lá, a hora que saiu, o primeiro que saiu. Eu comecei a acompanhar no jornal, saiu lá. Concurso para Prefeitura de Osasco. Cota. É lá que eu vou. Me inscrevi. Sem estudar. Com o que eu sabia no dia, assim, eu fiz a inscrição. Ó, quase. 2 pontos atrás fiquei. Do Valdeci. Valdeci, não te conheço, hein? Um abraço. Ó,
Mas eu queria ter, eu queria fazer. Eu mereço entrar no cotista, eu acho. E eu fui, fiz a prova, fiquei em segundo. Quase passei. O cotista, quando os concursos públicos, dependendo da quantidade de vagas, por lei, eles são obrigados a reservar uma quantidade de vagas para as pessoas com necessidades especiais, os portadores de deficiência, etc, etc. Então, por isso, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, tem vários funcionários deficientes visuais que trabalham lá no raio-x e tal. E a gente vê eles com a bengalinha e tal, caminhando e indo lá para o trabalho. Eles sabem o caminho, eles não estão lá na câmara escura e tal. Ele sabe, ele tira a chapa aqui, ou pelo menos uma vez ou duas, e acho que eu cheguei a fazer raio-x com pessoa deficiente visual no Hospital das Clínicas. Tranquilo, o médico olhou, não sabia nem quem tinha feito. Deu tudo certo. Né? Então, por quê? Porque se você for colocar esse cara aí para trabalhar no Eldorado, cego, vão dizer que não tem serviço para ele. Simples assim. Infelizmente. Né? Então, a gente tem que fazer, temos que fazer a nossa parte, né? E, correr atrás. Gente, é assim, né? A lei de cotas, na verdade, o que ele está se referindo aí aos concursos, então isso vai requerer um laudo médico dizendo que a pessoa tem algum tipo de deficiência, certo? O Henrique, na verdade, tem a função, né, da memória com prejuízo muito importante, mas não tem uma deficiência cognitiva, tá? Então, na verdade, ele conseguiu um laudo e conseguiu fazer uma prova de maneira especial, né, porque quem tem alguma deficiência, como ele mostrou naquela foto, precisa ter um apoio para concorrer numa condição de igualdade, né? Então, para que ele, apesar da dificuldade dele, pudesse concorrer numa condição de igualdade, ele precisa de uma prova numa condição especial. Se eu não enxergo, se eu não ouço, se eu tenho uma dificuldade, uma deficiência intelectual, mas, na verdade, Henrique não tem nenhuma deficiência intelectual, obviamente. Ele tem uma dificuldade na função da memória, né? Então, assim, não é qualquer um que pode entrar, né, com qualquer laudo, né, Henrique? Eu, inclusive, fui fazer o Enem e usei da cota. Você ganha, se você tem déficit de atenção e alguma outra deficiência intelectual, você pode ter 1 hora a mais para realizar a prova. E eu usei. E ainda assim quase não termino a prova. Naquele momento eu estava fazendo uso de medicamentos bem pesados, então tive que usar. E tem que usar mesmo, né? Se a gente tem esse... inclusive a doutora Laura, inclusive, entrou com... Não, desculpa, a doutora Laura não, mas a doutora Laura e o meu psiquiatra na época entraram com o pedidozinho que me permitiu. Você apresenta na hora, diz que você vai precisar dessa 1 hora a mais e eles te habilitam. E, Regina, você fez uma cara de espanto na hora que ele falou que ele não tinha dito sobre epilepsia no trabalho? Você fez uma carinha de espanto assim? Que ele não tinha comunicado sobre epilepsia no trabalho dele? Não? Então, inclusive, em um dos meus empregos, eu omiti que eu tinha epilepsia. Será que eles seriam bonzinhos, né, de me dar essa oportunidade? Eu não quis arriscar. Muito embora eu já tivesse controlado há muito tempo, e eu sabia que eu não ia ter nada, mas não quis contar com a boa vontade, não. Hoje eu estou empregado, mas continuo não sabendo. Meus colegas sabem, né? Mas... mas assim, já achou a sua. Fui pego, mas fica aí a minha experiência. Bom, eu era caixa de banco, eu tinha 32 anos, eu vou fazer 51, tá? E eu adquiri crise de ausência no caixa, eu comecei do nada. Eu acredito que foi a pressão para vendas.
Porque eu amava o meu trabalho. Eu era emprestada para as outras agências, eu ensinava os novatos, porque eu sou professora, eu sou pedagoga, eu amo ensinar, adoro. Aí, mas aquela pressão para vender era muito complicado para mim. Chegava um cliente no meu caixa, eu via 15 mil na conta, eu fala, e eu não conseguia falar. Quando eu conseguia falar, eu dizia, o senhor não gostaria de conhecer o nosso produto, não gostaria de adquirir? Ele, não. Então, tá bom. Eu não tenho jeito para... Eu odeio a palavra vendas. Não gosto nem de ouvir isso aí. Eu não sei insistir, eu não tenho jeito para isso. E aquilo começou, aquelas reuniões, aquela cobrança, e eu comecei a ter a crise de ausência. Graças a Deus eu não convulsiono, eu só tenho a crise de ausência mesmo. E o banco me tirou do caixa, eu não podia mais trabalhar no caixa, aí eu fui para a abertura de contas, para o teledepósito, fui para o atendimento, e eles me pediram para entrar de benefício, e eu pedia para não entrar. Eu, por favor, eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar, eu amo trabalhar. Não façam isso comigo, o que eu vou fazer em casa? Eu gostava de chegar em casa cansada para fazer, mas não ficar em casa fazendo. Eu não nasci. Eu adoro, a minha casa é toda arrumadinha. Todo mundo que chega lá é bonitinho. Eu faço porque eu gosto de ver arrumado, mas não tenho prazer em fazer. Eu tenho prazer em trabalhar fora. Eu fiquei 9 anos de benefício, tive que entrar mesmo, porque eu saí da Copa, aí eu vinha descendo as escadas e eu voltei, a minha chefe estava me segurando, não dá mais para segurar você vai ter que entrar de benefício. E eu fiquei 9 anos de benefício e estou aposentada por invalidez já há 9 anos, mas eu não me conformo. Eu vim para cá, mas eu já estou emendando, eu sou voluntária no Poupa Tempo. Dia de terça e sexta eu sou voluntária, dia de sexta eu tenho um curso, já estou procurando outras coisas, porque eu só estou ocupada até agora dia de terça e sexta. Aí eu tenho que ainda arrumar alguma coisa para segunda, quarta e quinta. Porque eu não sei, eu sonho, agora eu não sonho tanto, mas no início eu sonhava quase todas as noites, que eu acordava, me arrumava e saía para trabalhar. Eu morro de saudade de trabalhar. Morro de saudade de trabalhar. Adoro, amo trabalhar. Adoro um arquivo. Fui voluntária também na Associação Paulista de Imprensa, aqui na Serra. Eu detonei o arquivo, arrumei todinho aquele arquivo, coloquei tudinho na Defab. Quando eu terminei, aí falaram que eu ia me colocar para digitar, que eu fui digitadora da União, que eu também digito sem olhar, adoro digitar. Então, eu sou toda elétrica, como é que eu vou ficar em casa olhando para a parede? Não dá. Não dá, não tenho como. Pensei também já fazer um concurso público. Já passou isso também pela minha cabeça. Agora, ouvindo a palestra dele, já passou muitas vezes pela minha cabeça eu tentar um concurso. Tentar um concurso, porque eu não sei ficar parada, não dá. Uhum. Gente, só para concluir. Pessoas que têm epilepsia têm habilidades, capacidades, potencialidades, inteligências, né? Que não se fala hoje em dia de um tipo de inteligência só, né, Ana? Então, gente, nós precisamos abrir um espaço que não existe. Então, as pessoas com deficiência estão trabalhando, quem é paraplégico, o deficiente visual, o deficiente físico. Então, quem tem epilepsia também precisa achar o seu espaço. Claro, então a crise ela ocupa um tempinho, né? Então, desde que a pessoa não se expõe a risco, né? Tendo aquela crise, ela pode cair em casa, pode cair na rua, pode cair no trabalho. Mas isso não vai expô-la a riscos maiores, como fogo, como altura, como direção de veículos. Então, a gente precisa ensinar à sociedade que esse espaço precisa existir, né? Quem tem epilepsia, tem habilidades, tem capacidades, precisa e deve exercer suas funções sociais, certo? Obrigado. Com um número registrada, não é onde só nós aqui, ou São Paulo, é Brasil inteiro. Está lá na Constituição Brasileira, artigo tal, capítulo tal, porque só abrir a boca não dá. Se você fala que é epilepsia, qual aqui empresário vai falar que vai pegar a gente? Me ajuda aí, só vou repetir. Eu nem abro a boca quando vou na empresa, porque se eu abro, a empresa nem deixa fazer, nem deixa. Não deixa. Quando a gente fala a verdade e a gente é muito sincero, me desculpa, você nem entra na porta da empresa. Você já fica na escada. Não podemos ser. Então, o que temos que fazer? Como o pessoal que é surdo, que é mudo, também as pessoas com problemas nas pernas, que são aleijadas, todos têm o seu artigo e sua lei para ter. Para fazer o quê? Vocês sabem, né? Toda empresa é obrigatório ter as pessoas com deficiência, mas não somente cego, surdo ou mudo. Temos que colocar todo mundo. Isso é obrigatório.
Mas é o quê? Precisamos de mais gente para correr atrás da Câmara de Deputados, como hoje eu estou indo atrás do senador. Conheci, eu fui lá, eu sou cara de pau, minha amiga me conhece, que eu vou e já falo na cara dele o que eu faço, o que eu falo, o que eu sou. Que eu perdi meu pai, faleceu há 7 anos. Hoje só tem minha mãe que me ajuda. E se a minha mãe chegar agora e ela não tiver mais? Quem vai me ajudar aqui? Ninguém tem como ajudar, porque cada um aqui tem sua vida própria. Então nós temos que fazer o quê? Correr atrás disso aí. Deputado eu já tenho, viu? Sem problema. Todos nós. É o que eu estou fazendo. Estou tentando fazer. Ops. Bom, aqui, esse slide também ele é autoexplicativo. É a história do copo cheio e do copo vazio. Né? Assim, essa persistência minha, essa teimosia, eu brinco assim, quem gosta de mim fala que eu sou persistente, quem não gosta fala que eu sou teimoso. Tem para todo quanto é gosto, certo? Aí o que acontece? Eu estou sempre vendo a parte do copo que está cheia. Né? Eu estou sempre procurando, tudo bem, mas você pode, é provável que você, depois da cirurgia, continue a tomar medicamento. Eu não vou fazer a cirurgia para parar de tomar remédio. Eu vou fazer a cirurgia para parar de ter crise. Não adianta eu tomar remédio, ter tremores e não adiantar nada. Não é para eliminar. Eu quero a parte do copo aqui, ó, sem crise com remédio. Não precisa estar o copo cheio. Fica tranquilo. Aqui é sem crise, sem remédio, pulando de paraquedas. Não precisa. Aqui tá bom. Vou ver o copo na parte que está cheio. Aqui o que acontece? Aqui é uma partinha do tratamento que eu fiz, né? Ó. Aqui, ó, tive interclínicas, Golden Cross, ia nos neuros, fechou tudo faliu, certo? Aqui o que acontece? Eu entrei no Hospital das Clínicas pelo pronto-socorro. Na época eu trabalhava lá na universidade já, tive uma crise numa estação de trem da CPTM atualmente, FEPASA, né? Convulsionei lá, me levaram, ele trabalha na USP. Me levaram no PS do HU, certo? Acordei no dia seguinte no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Foi onde, assim, conversamos um pouco com a pessoa que estava lá atendendo, não sei quem era, né? Foi onde eu entrei no HC primeiro pelo pronto-socorro. Foi quando eu comecei o tratamento médico lá, né? E a gente começou a testar, testa carbamazepina, testa fenitoína, testa o outro, e aí passei todos esses anos nessa quantidade de coisa. Ops. Olha lá. Isso aqui foi tudo tirado do meu prontuário. Tenho certeza do que eu estou falando. Ó, isso aqui foi tudo que eu combinações que eu testei todas. No final, epilepsia de difícil controle. O diagnóstico final, acho que está escrito aqui, epilepsia refratária. Acho que é o nome técnico, se não me engano. Né? Não controla com medicamentos, certo? Aqui foi onde eu tive os tremores, né? E aqui, nessas outras combinações aqui, e aqui assim, era um desse, 2 desse, 3 desse, 2 desse, sabe assim? Então aqui foram vários anos, tá, para cumprir isso aqui tudo. Não era uma vez por semana, não. Aqui demorou alguns anos até eu testar todo esse negócio aqui. O pior mesmo foram, além de não controlar as crises totalmente, era esse negócio aqui, ó, que você está tomando 7 comprimidos e meio do negócio, você começa a ficar meio lesado, né? Não funciona muito bem. Isso aí a doutora Carmen explicou depois, que podia ser efeito colateral dos medicamentos. Aí aqui, gostei desse slide. Algum dia todos nós vamos morrer. Verdade. Mas todos os outros não. Então, todos os outros dias não vão. Ó, você aí que está desesperançoso, serve para você. Certo? É a nossa vida. É o seu bem-estar. Tudo bem, o médico, a gente depende da medicina, né? O médico que assina a receita, mas é você que tem que ser o chato da história.
Enquanto você estiver aqui, ó, nos outros dias, cabe a você correr atrás. Né? Acho que é o interesse de cada um. Se for o caso, dá um jeito. Vai trabalhar no HC, né? Faz um concurso. Não sei, né? É só uma sugestão. Aqui está guardado em casa. Eu tenho isso aqui de estimação. Esse papel aqui ele foi escrito mais ou menos em abril de 1999. Essa aqui é a ortografia da doutora Carmen Lissa Jorge. Um beijo grande, um abraço, doutora. Obrigado. Né? Ela puxou o papel, a terceira pessoa a ler isso aqui foi a doutora Anacleto Valtorta. Eu fui o segundo porque ela escreveu enquanto a gente conversava. Né? Isso aqui, ó, é o resumo dos 10 anos fazendo o acompanhamento neurológico no Hospital das Clínicas. Quem tiver a paciência, resultado final, né? Vamos ler aqui, ó lá. Tem algumas coisas curiosas aqui, ó. Algumas eu guardo até de estimação, né? Ó. Quer ver, ó? Ah, eu acho que está do outro lado, né? O do QI, né? Está do outro lado. Deu 104. Eu falei, uhul! Ganhei ponto positivo, ligeiramente acima da média. Gostei. Né? Aí o principal fez isso aqui, ó, ressonância magnética, ó, esclerose mesial temporal, aqui é coisa do médico, diagnóstico, né? Ó. Aí ela pôs lá, 50% das epilepsias de adulto, né, bilateral assimétrica, não sei bem. Aí o que ela colocou aqui? Ó, operação do lado direito. Primeiro, ressonância magnética. Segundo, o EEG, vídeo EEG, que mostrou lá uma posição, eu mexer com a mão na hora da crise e tal. E aí ela colocou, operação lado direito. Aí eu guardo isso aqui tá lá em casa. Ah, então, tá com Deus. Vá tranquilo. Faça a sua parte só. Se ela tiver lá receitando os 7, toma e vai atrás dela de novo. Né? Faça a sua parte. Por que fazer uma cirurgia no cérebro aos 39 anos de idade, aos 38? Né? A doutora Carmen, naquele dia lá, ela me perguntou, por que você faria cirurgia? Eu fiz uma conta bem básica para ela. Assim, na hora, para isso eu fui rápido. Dos 10 aos 27, 17 anos, eu fiz aquele tratamento meia boca, assim. Né? Então, não ia no médico de vez em quando, aquele negócio do convênio, né? 6 em 6 meses você ia lá, pô, mas não funcionou nada. Tá, era um tratamento sim e não. Talvez pudesse ter tido mais crise se não tivesse tomando nenhum tipo de medicação. Teria sido pior e tal. Mas não era o ideal. Né? Aí, dos 28 aos 37, do dia lá que eu entrei no HC, né, no PS, até os 37 eu fiquei fazendo os testes e tudo mais. Fiz o vídeo eletro. Com 38 ela me chamou para operar. Né? Então, ó, se aqui eu tive 17 perdidos, 8 que eu cuidei deles, e estou aqui no 19, aí o meu copo já está transbordando, né? Eu já passei. Só daqui, já estou no vencimento aqui, ó. Já estou numa quantidade, já dobrei já, ó. A quantidade do tempo que eu demorei para me tratar, isso aqui eu falei para a Carmen. Eu falei, ó, já pensou, por que você faria cirurgia? Eu falei, olha, é o seguinte, tá, eu tenho 38 anos. A idade média do brasileiro é 60 e tantos, pau. Foi essa conta que eu fiz. Racional. Eu faria por conta disso. Porque o tempo que eu tenho para usufruir de uma vida muito melhor é compensador. A relação custo-benefício é vantajosa. Aqui ninguém me supera. Nesse ponto aqui, eu sou imbatível. O que acontece? Quando eu era lá criança, adolescente, né, a minha mãe falou uma vez para o médico que achava que eu era preguiçoso. Porque eu não tinha estratégia de memória, mas eu tinha um caderninho, uma coisa bem assim, espiral, uma coisa bem elementar. Né? E eu escrevia algumas coisas que eu queria lembrar depois.
Eu anotei já anotava algumas coisas, porque eu sou amnésico, eu não lembrava, né? E uma vez passei por algumas situações angustiantes por conta da epilepsia. Numa dessas, eu tinha uns 13 ou 14 anos de idade. E numa das consultas médicas, aquelas raras que a gente vinha uma vez por ano em São Paulo, a minha mãe falou para o médico: doutor, eu acho que o menino é preguiçoso. Para não precisar usar a mente, ele põe num caderninho e não se preocupa. Depois ele olha no caderninho de novo, quando ele quer saber das coisas, né? Só que não, eu já anotava no caderninho porque eu não ia lembrar. É outra coisa, totalmente diferente, né? Até eu chegar nessa sofisticação aqui, ó, isso aqui, ó, eu vi pregado na parede da supervisão de bibliotecas lá da prefeitura. O dia que eu vi isso aqui, eu entrei lá no lugar e vi e falei assim, isso aqui serve para mim, foi feito para mim esse negócio. Serve, falei, me arruma um desse, né? Isso aqui é tirado do Outlook. A pessoa imprime esse negócio aqui do Outlook, só que eu desconhecia, né? E a hora que eu vi isso aqui, eu falei, nossa, that's all I need. Tudo que eu preciso é isso, né? E isso aqui é o meu controle, essa aqui é de estimação também, ó. Esse aqui, novembro de 2007, eu estava coordenador da Biblioteca Vicente de Carvalho, em Itaquera. Né? Aí, ó, tem algumas coisas curiosas escritas aqui, ó. Avaliação de desempenho até dia 12. Né, ó? Então, aqui no dia 1, ó, a hora que eu pus aqui, ó, eu já sabia que até o dia 12 eu tinha que entregar o negócio. Tá marcado, não, tá, é melhor não esquecer. Então, eu escrevo, certo? Olha lá, ó, reunião, né, sobre avaliação de desempenho. Tem uns papéis na prefeitura e tal que você tem que avaliar os colegas, o trabalho, condições de trabalho e não sei o que mais. Aí foi feita uma reunião com os funcionários sobre esse negócio. A gente marcou lá internamente, vamos fazer uma reunião. E outras coisas. Fulana vai no médico. Vera vai no médico. Eu falava para eles, escuta, é o seguinte, ó, se não tiver no serviço e não tiver escrito aqui, eu ponho falta. Vai ter que jogar o meu jogo. Vale o escrito. Certo? Se não, vai ter que me ajudar. Vai ter que jogar a favor de mim. Se vai no médico, tá, a filha está doente, me avisa que a gente escreve. Se você não tiver aqui no dia e não tiver nada anotado, eu acho que está me enrolando. Está abusando da minha falta de memória e eu não aceito. Aí é jogo sujo. Então, vale o anotado. Certo? Olha lá, Erundina vai ao médico cedo. Ah, pronto. Eu não vou ficar procurando. Está escrito aqui. Cadê a fulana? Ah, não, está marcado. Certo? Ó, aqui. Então, ó, tem umas curiosidades. Ó. A, B, C e tal eram plantões do final de semana. Né? Eu era da turma A. Então, aqui, ó, dia 3 de novembro, eu provavelmente estava lá em Itaquera, aqui, na biblioteca trabalhando. Certo? E assim eu fui fazendo. Opa! Ah, aqui já é mais sofisticado um pouco. Ó, memorandos de 2009 da biblioteca. Nós tínhamos uma coordenadora regional que se chamava Elisa. A Elisa, uma vez, ela ficou incomodada com os meus memorandos. Ó, eu sinto muito, eu estava só fazendo o meu serviço. Eu falei para ela, eu não quero pecar por omissão. Se eu te pedir alguma coisa aqui, ó, que não aconteceu, que não foi feita, chegava aqui embaixo, aqui, eu punha. Reitero o memorando 04, barra não sei quanto, solicitando tal coisa. Porque ela não tinha feito. Isso aqui, ó, onde está ok, né, ele tá verdinho lá no Word. Né? Onde tem esse xizinho aqui, ó, ele está um xizinho vermelho. Era só bater o olho aqui e ver o que a Elisa estava me devendo. Aí eu chegava lá, reitero o memorando, ó, avental para os servidores, que eles queriam que o pessoal usasse avental. Eles acharam isso péssimo. Até entrou um leitor lá e falou assim, vai ter churrasco. O pessoal odiou. Enfim, mas eles, enfim, queriam que o pessoal usasse o avental, mas não tinha. Né? Não tinha para todo mundo.
E aí eu tinha que pedir o avental, se tinha que ter, vai que entra lá o secretário e fala, por que está sem avental? Não, ó, seu secretário, aqui, ó, eu pedi para a Elisa lá no dia X, ó, vai lá e pede o memorando para ela. Aí eu tô liberado. Fiz a minha parte. Então é por aí, é uma das estratégias. Ops. Aqui, mais uma. Ó. Qual é esse número? Eu sou bibliotecário, sou muito melhor para letras do que para números. Uma vez eu recebi uma senha do cartão. Fiquei pensando, o que eu vou... Preciso arrumar algum negócio para lembrar dessa senha. Isso aqui eu inventei. Essa aqui foi a senha do meu cartão numa época. Sou melhor para letra do que para número. Tudo bem, dá um trabalho 5 vezes maior do que você lembrar o número de 4 algarismos, né? Por isso eu mereço entrar lá nos cotistas. Talvez. Né? Por isso. Mas eu não tenho que usar tudo isso. Quem precisa desse sofrimento aqui para se lembrar de 4 números? De um número de 4 dígitos? Para mim é difícil. Me ajuda aí. Gente, é muito bonito isso que o Henrique está fazendo, mas a gente tem que entender assim, que todos nós temos algumas dificuldades e algumas facilidades, né? Então, na verdade, o que ele está mostrando é como ele se utiliza fartamente das facilidades para se situar melhor com as dificuldades. Então, assim, o Henrique tem uma capacidade de organização, tem uma série de talentos aí que ficam nítidos, né? Nós temos outros, certo? E, de repente, na função que ele exerce, na vida que ele tem, determinadas coisas são imprescindíveis. E cada um tem na sua vida as coisas imprescindíveis, né? A dona de casa, sei lá, qualquer coisa que a gente seja e faça, né? Então, acho que fica essa coisa muito forte de como a gente deve se ocupar, né, Henrique? Em equilibrar as faltas com os talentos, né? E assim, conhecendo e reconhecendo e desenvolvendo isso, né, Henrique? Usa o que você achar que funciona bem. Essa é uma sugestão. Estudar epilepsia. Como eu falei, por acaso, ao passar no corredor da neurologia do ICHC, do Instituto Central, né? Esse aqui, Dr. Boacir Alves Borges, foi o primeiro artigo que eu li, estava em português, falei, vou ler. Essas aqui são as citações, li todos esses aqui umas 10 vezes mais do que isso, né? Eles estão todos citados no pequeno artigo que eu escrevi sobre a minha vida com epilepsia. Conseguimos publicar uma parte, Epilepsia e Trabalho, na revista Sem Crise, muitos anos atrás. Ops. Onde obter informações seguras sobre epilepsia? Aqui, né? Junte-se a nós. Na Associação Brasileira de Epilepsia, reuniões mensais. Ó, reuniões, segunda, terça-feira do mês. Acertei? Uhul. Viva com Epilepsia, tem algumas coisas não oficiais, tal. O Viva com Epilepsia, Mães da Epilepsia, assim, são pessoas honestas, que escrevem honestamente sobre epilepsia, né? É melhor, assim, esses dois eu recomendo, outros eu desconheço. Pode ser que tenham, mas às vezes é melhor não confiar, né? Informações científicas sobre epilepsia, né? Na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e na Bireme Lilacs aqui, patrocinada pela Bireme, certo? Sites interessantes, vários, né? A Associação Brasileira de Epilepsia, a Liga, a International League Against Epilepsy, International Bureau e Assistência à Saúde, a ASP de Campinas. Minha sugestão. Certo? Por que participar das reuniões? Este artigo, a primeira pessoa com quem eu compartilhei foi a nossa colega Regina, né? O Dr. Ridsdale fez a gentileza de me enviar este artigo. Foi um dos que eu ganhei. Aí eu escrevi para ele, quando eu li o abstract lá no Medline,
Que eu, quando tenho tempo livre, eu fico vendo as coisas na internet, às vezes no Facebook, mas aqui também, né? E a hora que eu vi esse título do artigo, vocês veem que ele é de 2017, é do ano passado, né? Que foi quando eu te passei, né? Eu vi isso aqui e falei, nossa, foi escrito para nós. Hã? Do European Journal of Neurology. O título do artigo: pessoas com epilepsia conseguem melhorar a autoestima quando participam de grupos como este que nós estamos aqui. Resultados de um estudo qualitativo. E ele fez o estudo dos grupos de epilepsia. Conclusão do artigo dele, tradução livre Henrique. Resultados. Os participantes eram representativos das características clínicas e demográficas do grupo estudado. A idade média era de 44 anos, metade homens, 75% tinham epilepsia por mais de 10 anos. Tiveram uma ou mais crises no mês anterior. Os participantes gostaram da oportunidade de conhecerem pessoas como elas, a compartilhar seus sentimentos e experiências. Os benefícios da atividade incluem superar o sentimento de que estão sozinhas, melhorar a aceitação por meio dos encontros com pessoas que vivenciaram experiências semelhantes. Então, você que está aí, deveria estar aqui. Junte-se a nós. Muito obrigado. Até breve. Obrigada, Henrique, parabéns. Foi muito legal ouvir. Gente, vocês gostariam de comentar algo mais? Fazer alguma pergunta? Quando eu comecei a ter, eu tomava 7 remédios por dia no começo. Aí eu não estava suportando mais aquilo. Eu fiquei pensando, mas eu não vivo mais, eu só faço dormir. Isso não é viver. Isso é vegetar, né? Aí eu mudei de neurologista. Aí eu expliquei, doutor, eu estou tomando 7 remédios por dia e eu gostaria de trocar, por isso eu estou trocando. Eu não quero mais tomar tanta quantidade de remédio. Aí eu comecei a tomar de 12 em 12 horas. Aí depois eu também comecei a pesquisar, ler, né? Aí eu pensei só comigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a tomar só quando eu for dormir. Já que é para dormir, eu vou tomar só quando eu for dormir mesmo. Não tem cura. Se tivesse cura, vamos tomar direitinho. Mas ele já descartou, falou que não tem. Depois de 2 anos, eu contei para ele que eu só tomava quando eu ia dormir. Aí ele perguntou, como você está? Eu digo, não estou curada, mas também não mudou. Eu continuo do mesmo jeito. Ele disse, já que você já toma assim há 2 anos, então continue assim. E agora eu tomo assim há mais de 10 anos. Só tomo um Gadernal quando eu vou dormir, pronto, não importa a hora. Se for 2 da manhã, 1 hora da manhã, meia-noite. A hora que for, eu tomo e durmo. Mas isso... Não sei se é todo mundo, não sei. Comigo, já também teve uma época que eu tomava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e não mudou também. Gente, então vamos falar uma coisa bem essencial, vocês podem nos ajudar, mas assim, sabemos, os trabalhos mostram, a ciência já ilustrou isso concretamente, né, de que o tratamento está a favor das pessoas com epilepsia, certo? Então, quanto mais cedo a gente começar a tratar, isso tudo, os trabalhos também ilustram, né? Quanto mais cedo começar a tratar, quanto mais corretamente a gente fizer o tratamento, porque a medicação ela tem uma vida no organismo, certo? Então, se é para tomar de 8 em 8 horas, é porque daqui 8 horas esse remédio já tem uma outra concentração no sangue, porque ele é eliminado pela urina, pelo suor, né? Então ele vai saindo daquela concentração. Então, tem que repor a cada 8 ou 12, conforme a prescrição médica. Por quê? Porque tem que ter exatamente aquela concentração do remédio no sangue para que ele faça um passeio no cérebro, através da circulação sanguínea, e vai naquele local onde tem o foco epilético, né? Onde tem ali um tecido, alguma coisa que favorece as crises, que iniciam as crises. E ali ele faz o seu serviço, na concentração correta,
certo? Então, as pessoas que têm epilepsia de difícil controle, muitas vezes, algumas falam, estou cansada de tomar remédio, o remédio não faz aquilo que precisaria ou aquilo que eu espero. Mas, gente, é a condição possível no momento. Mas, assim, tudo pode mudar. Vejam a luta, né? Claro, cada um de vocês tem a sua luta, eu acompanho isso há muitos anos, né? Mas sei que se as pessoas não fazem, não seguem, não tentam, não lutam a favor, e a medicina, os tratamentos, os profissionais, está todo mundo nessa corrente tentando acertar. Então, como diz o Henrique, né? O que você fala, Henrique? Faça a sua parte. Se você não fizer o mínimo, que é fazer a sua parte nessa luta, todo o resto vai ser em vão. Isso. Então, assim, não dá para a gente jogar isso de lado. Né? Porque, assim, muitas pessoas fazem isso ou fizeram isso e a gente sabe que o resultado não é bom. Porque, gente, pode ficar muito pior. Essa é a verdade. Não, eu acho que o comentário da Regina foi muito pertinente. Eu acho que eu sou nutricionista, não sou neurologista. Trabalho também num centro de epilepsia aqui no Hospital São Paulo. E o nosso controle, seja tanto na nutrição quanto na neurologia, para controle de crise é super importante. Então, a gente sabe que a assiduidade, o comprometimento com os horários e com as medicações são super importantes, né, Regina? E puxando o lado para a parte da nutrição, o mesmo cuidado também é carregado para um tratamento dietético ou medicamentoso. Então, assim, a sua experiência, graças a Deus, não te trouxe nenhum malefício, mas, muito provavelmente, qualquer outro indivíduo que tenha epilepsia poderia ter sido prejudicado com uma atitude dessa. Então, assim, é importante a gente sempre ser muito transparente com um profissional que está nos atendendo, porque ele está a nosso favor, e ser transparente também, porque a omissão do paciente durante o atendimento também, isso é muito comum. Isso acontece, às vezes, ou por medo de ser repreendido, né, muitas vezes pela pessoa, pelo profissional que está atendendo, mas o profissional não está lá para julgar, para repreender, muito pelo contrário, ele está lá para te auxiliar. Então, acho que a transparência é uma via de mão dupla, né, tanto do paciente do indivíduo com epilepsia para o profissional, quanto o contrário também. Obrigada, Marcela. Gente, assim, a epilepsia é uma doença crônica e uma doença que traz muitos riscos. Né? A gente sabe disso. Risco de queda, risco de acidente, risco de crises graves, né? de uma crise mais longa que pode levar para um estado de mal, grave. Né? E também de morte súbita. A gente teve uma aula recentemente. São poucos os casos, é uma condição mais rara, mas ela é possível. E a gente viu, na aula do Dr. Fúvio, que essa não aderência, né, não efetivar o tratamento como deve ser, brincar com os remédios, né, tomar bebida alcoólica, tudo isso favorece a que possa acontecer uma coisa pior, né, e que é súbita. Então, a epilepsia não pode ser concebida como uma coisa qualquer. Então, óbvio que a gente tem que viver da melhor forma possível, né, com a maior amplitude de bons sentimentos, mas não dá para a gente descuidar da nossa parte. Então, eu tenho liberdade na medida que eu tenho responsabilidade. A gente sabe que faltam profissionais, faltam pessoas, psicólogos e outros profissionais que possam acompanhá-los, mas tem a associação. Né? A associação ela é um grupo pequeno, mas, assim, à medida que a gente pode chegar longe, a gente vai. É pequeno porque não são todas as pessoas que poderiam estar aqui. Sim, e quem está nos assistindo no Acre, no Pará, em Rondônia, que tem menos serviços, tem menos... Gente, no Acre tem um neurologista, como disse o doutor Fúvio. Nós atendemos aqui crianças do Acre, pessoas que vêm de muito longe, quer dizer, faltam profissionais. Então, vocês que estão aqui, vocês podem se beneficiar porque tem outras pessoas para ajudar. Né? A gente precisa ajudar quem não está aqui, precisa ensinar quem não sabe, precisa diminuir a ignorância.
Tem muito serviço para a gente fazer. Né? E assim, certo, Henrique, você que foi assíduo, né? Eu preciso conversar com o médico, às vezes não entendo. Tá bom, mas então, numa consulta médica, no contato com os profissionais, aquele que a gente pode ter, vamos ser honestos, vamos falar a verdade, vamos tentar chegar junto, vamos explicar. O diálogo é a chave para a vida. Né? Então, gente, por favor, nós temos uma reunião semanal aqui na Unifesp, essa reunião é aberta a profissionais, a pessoas com epilepsia. A gente faz um bate-papo com as pessoas que vão ser atendidas na sexta-feira, às 10 horas da manhã, e as pessoas podem falar sobre o assunto que tiverem dúvida, ou que quiserem compartilhar. Então, são poucos os espaços, mas eles existem. Então, vamos utilizá-los. Não sei se vocês têm alguma pergunta. A Alice quer falar alguma coisa. A nossa presidente fica aí quietinha, vai falar. Bom, eu não tenho nada, vamos dizer, nós recebemos muitas perguntas pelo Facebook, na verdade, mais elogios, William, parabéns. Pessoas que contaram suas histórias, vamos dizer, de luta e de ter conseguido, pessoas que fizeram cirurgia, pessoas que querem saber os direitos que têm, como você colocou lá, e que pedem para a gente lutar, mas o mais importante é que teve bastante participação, 1.750 pessoas participaram, assistiram. Então, é isso que a gente tem que fazer. É importante ter esse grupo, é importante participar do grupo e atingir o máximo possível de pessoas, né, para que todos abracem a luta. Então, é isso. Nossa psicóloga querida que está fazendo uma tese muito bonita aqui. Desculpa. Eu acho que é importante divulgar e as pessoas se engajarem também, né, e buscarem o conhecimento e trocar entre si. Então, acho que esse espaço ele vale muito para isso, né, de comunicação e de troca. É isso. Eu tenho a minha pesquisa de doutorado, exatamente sobre essa questão social na epilepsia. E assim que eu tiver alguns resultados, eu posso vir aqui para divulgar para vocês. Mas é essa a ideia, né, de a gente se engajar mesmo e cada um saber um pouquinho mais sobre a experiência do outro para enriquecer sua própria experiência. É isso, muito obrigada. E, gente, para finalizar, alguém mais quer falar? Okay. Eu estava prestando atenção no que você estava falando, que tem gente que não vê resultados nos remédios, que fica impaciente. Para essas pessoas, eu só posso falar uma coisa. Calma, esperem. Porque eu cheguei a tomar 17 anticonvulsivos de epilepsia por dia. E a doutora Carmen, ela foi vendo dia a dia a minha melhora, ela foi diminuindo, e hoje fazem 12 anos que eu recebi alta do Hospital das Clínicas e não tomo remédio nenhum. Gente, então, e para finalizar é o seguinte, o Henrique se dispôs a vir aqui contar um pouquinho sobre a vida dele para nós. E acho que assim mais e mais pessoas podem e devem fazer isso. Na verdade, esse lugar é de vocês. Nós, profissionais, nós fazemos todo um alvoroço para que vocês ocupem esse lugar. Porque quem tem coisas bonitas para contar são vocês. Quem sabem dessa história, dessa luta, de toda essa coragem que vocês têm que ter, de toda a beleza que é vocês enfrentarem tudo isso, são vocês. Então, por favor, né, vamos ver quem vai ser o próximo. Não pode ser toda vez, porque a gente também tem informações para passar, mas vamos cada vez mais alternando as palestras, porque os profissionais também têm muito a aprender. Eles também estão de olho e estão querendo ouvir o que vocês têm para falar. Então, vamos começar a inverter, e mesmo que sejam 3 pessoas um dia só, né, vamos começar a preparar.